Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e o In Memoriam abre mais esta semana aqui de segunda a sexta comigo, e você já tem no domingo o Olhar Latino com Cadu Safner aqui no canal, né? Tem também em vários dias da semana, conforme os acontecimentos do BBB, o Observatório BBB com o João Márcio. Convido você a assistir aos programas que eu faço aqui, aos que eles fazem também. Prestigie o canal mais ainda do que vocês já têm prestigiado, e por isso nós agradecemos muito, né? Inscrevam-se se vocês não tiverem feito ainda a inscrição e ativem as notificações. Assim, todos esses conteúdos e muito mais, vocês são avisados quando nós publicarmos aqui para vocês, tá bom? E também vejam na sua plataforma digital de áudio preferida, procurando por Grupo Observatório, que esses conteúdos também ficam disponíveis nela, certo? O In Memória desta semana relembra os atores que integraram o elenco da novela O Salvador da Pátria, que está no ar no canal Viva desde o último dia 12, né? 12 de abril, e que infelizmente, né, eles já faleceram, e nesses 32 anos que a novela tem da sua exibição original, né, eles infelizmente não estão mais entre nós, fazem muita falta, mas felizmente as reprises como essa fazem com que nós nos reencontremos com grandes talentos da nossa dramaturgia. Vamos relembrá-los também como uma forma de homenagem, né? Um dos protagonistas da história, infelizmente, já está falecido, né? Já é falecido. José Wilker. José Wilker, que na novela interpreta o João Matos, que se vê obrigado a assumir a identidade de Miro Ferraz para escapar à perseguição da justiça, que quer puni-lo por tráfico de drogas, né? Ele é acusado de ser traficante de drogas, enredado pelo próprio irmão dele, o Juca Pirama, que é o Luiz Gustavo, né? Numa teia da Organização de Tráfico de Drogas Internacional, né? José Wilker dispensa maiores apresentações, né? É um dos maiores atores dos quais nós tivemos notícia aqui no Brasil, fez muita coisa na televisão, não só, né? Ainda outro dia eu assistia mais uma vez, né, ao Homem da Capa Preta, no qual ele interpreta filme, né, no qual ele interpreta Tenório Cavalcanti. E além desse, ele fez outros filmes, né, como Guerra de Canudos, Dona Flor e seus dois maridos, né, e novelas. Roque Santeiro, é ele o Roque Santeiro. Anjo Mal, A Próxima Vítima, Senhora do Destino, Fenomenal, o Giovanni, né, Mico Preto, enfim, muitas, né? Suave Veneno, Fera Ferida. José Wilker faleceu em 2014. Aqui está o meu caderninho que me ajuda a dar essas informações sempre o mais corretas possível para vocês, né? Ele morreu em 2014, no dia 5 de abril, 7 anos agora, né? Aos 67 anos, de um infarto, né? Sofreu um infarto e infelizmente o perdemos nessa ocasião. Em 2013, no dia 29 de setembro, aos 73 anos, após sofrer um choque cardiogênico, quem nos deixou foi Cláudio Cavalcanti, que em O Salvador da Pátria interpreta o Eduardo Correia, uma pedra no sapato de Marina, que é a Beth Faria, né? Conhecedor do seu passado, de quando ela era solteira, antes de se casar com Raul Sintra, um político de esquerda, né? Cláudio Cavalcanti participou também de muitos momentos importantes da nossa teledramaturgia, né? Entre eles, além do próprio Salvador da Pátria, Roque Santeiro, Irmãos Coragem, Pai Herói, O Feijão e o Sonho, Carinhoso, A Viagem, que também está em reprise no Viva, né? E uma série de outros trabalhos que, se a gente for citar, esse In Memoriam dura bastante, não só pelo brilhantismo da carreira desses profissionais, mas também porque, infelizmente, já são muitos atores falecidos do elenco da novela, né? Mais de 3 décadas de diferença da exibição original. Cláudio Cavalcanti. Cécio Thierry, que interpreta na novela o Dr. Lauro, né? Também ligado a Marina Sintra, ele é interessado nela, apaixonado por ela, né? Tenta bastante conquistar o coração dela, e havia acabado, na ocasião, de dirigir a novela Sassaricando, que nós revimos recentemente no canal, né? Ocupou o mesmo horário de 2h15 da tarde, imediatamente antes de O Salvador da Pátria, agora, né? Terminou em 10 de abril.
Também fez com Lauro César Muniz outras novelas antes e depois de O Salvador da Pátria, Roda de Fogo, Escalada, Poder Paralelo, Cidadão Brasileiro, enfim, né? Zazá. Cécile Thierry faleceu recentemente, em 2020, no dia 9 de outubro, aos 77 anos, devido a complicações do mal de Parkinson, do qual ele era portador, né? Cécile Thierry, você com certeza sabe, se não sabe, sabe agora, ou não lembra, lembre agora. Cécile Thierry era filho de Tônia Carreiro, né? Com quem ele trabalhou em Sassaricando e em outras ocasiões, e é lembrado muito por isso também, não é? Mas pela grande carreira que ele construiu, não só como ator, mas também como diretor em teatro, fez filmes, enfim, não é? Cécile Thierry, outra saudade que o In Memoriam relembra neste episódio nosso dedicado a O Salvador da Pátria. Outro ator da novela que infelizmente já nos deixou foi Tácito Rocha, que viveu o personagem Gil. E a causa da morte dele, no ano de 2011, em 29 de maio, aos 68 anos de idade, não foi divulgada na época, né? Mas Tácito Rocha deixa saudade não só pelo Salvador da Pátria, pelas muitas atuações em teatro, que quem viu sabe que foram esplêndidas, né? Muito elogiadas, a gente tem registros de críticas, enfim. Mas na televisão, o ator também participou, por exemplo, de Barriga de Aluguel, que talvez seja o seu trabalho mais lembrado, né? Boca do Lixo, Mad Maria, né? Entre outras aparições. Essas mulheres, também na Record TV, né? Tácito Rocha. Mais um ator da novela que nos deixou nesse meio tempo aí, desde a sua estreia, foi Benjamin Catan, que interpreta Hermínio Souza Teles, um poderoso banqueiro, avô de Bárbara, Lúcia Veríssimo e amigo de Severo, que é o Francisco Coco, né? Benjamin Catan foi uma figura muito importante na TV Tupi, na qual ele foi diretor, foi um dos responsáveis pelo TV de Vanguarda, né? Salvo engano meu, e também escreveu, dirigiu, adaptou novelas na casa, como Simplesmente Maria e Hospital, no começo dos anos 70. Benjamin Catan faleceu em 1994, no dia 9 de janeiro, aos 69 anos, após sofrer um acidente vascular cerebral. Mais uma perda do elenco da novela é a de Ana Maria Nascimento e Silva, que é relativamente recente, né? Ana Maria Nascimento e Silva faleceu aos 65 anos de idade, no dia 30 de novembro de 2017, depois de enfrentar um câncer de mama. Ela, na novela, interpreta a loira misteriosa, que se chama Verônica, mas se apresenta a diversos personagens com vários outros nomes também iniciados por V. Valéria, Vera, Vitória, enfim, né? Ana Maria Nascimento e Silva participou de outras novelas, como Zazá, Cara a Cara, Nina, Jogo do Amor, né? Jamais Te Esquecerei, no SBT, e foi apresentadora do programa Deles e Delas, na CNT, e, salvo erro da minha parte, também do 90 Minutos na Band, né? Na Rede Bandeirantes, no começo dos anos 80. Em 2013, após sofrer um ataque cardíaco, infelizmente na véspera do Natal daquele ano, aos 59 anos, faleceu o ator e dublador Walter Santos, que interpreta um dos policiais de Tangará, o Jaime, né, na novela que nós podemos rever agora. Walter Santos participou do telecurso profissionalizante, né, do telecurso 2000 profissionalizante de mecânica. É muito lembrado, né, a figura dele. A gente liga ao telecurso, né? Quem acordava cedo era criança que acordava cedo, feito eu e da minha geração, né? E participou de muitas outras coisas na televisão, como Rock Santeiro, Fim do Mundo, Um Sol Maior, né? Era um ator e dublador e locutor, né? Bastante talentoso, né? Participou no SBT, se eu não me engano, seu último trabalho, a novela Amor e Revolução, em 2011. Em 2018, aos 81 anos, no dia 21 de abril, né, estamos agora então completando 3 anos dessa morte, nos deixou outro ator e dublador, muito talentoso, Valdir Santana.
Ele, na novela, viveu o papel de Neco Carranca, que é um capataz, um responsável ali por cuidar dos boias frias que colhem laranja na fazenda de Severo Blanco, que é o Francisco Coco, né? Um personagem até certo ponto, que também faz às vezes de capanga, né? Até certo ponto um pouco semelhante ao Terêncio, que ele viveu em Roque Santeiro com o senhorzinho Malta, que era o Lima Duarte, né? E ele também participou de Água Viva, participou de Baila Comigo, participou de diversas outras novelas, às vezes em papéis eventuais, né? Participações. Fez um delegado que prendeu meio elenco em Guerra dos Sexos, por exemplo, né? E tem a sua voz muito identificada, especialmente com Homer Simpson, do desenho animado, né? E também com alguns filmes de Eddie Murphy, nos quais ele dublou esse ator, né? Valdir Santana. Em 2020, né, agora vamos completar um ano dessa morte, uma morte muito triste, lamentável, né, como todas as outras, mas essa teve um quê diferente por conta desse momento que a gente vive, da Covid-19, né? E embora a perda não seja relacionada a essa doença, nos pegou muito fragilizados pelo momento que o mundo vive, né? Com 85 anos, no dia 4 de maio do ano passado, foi encontrado morto no seu sítio em Rio Bonito, no estado do Rio de Janeiro, o ator Flávio Miliaccio, que em O Salvador da Pátria interpretou o político de esquerda Nilo Assunção. Né? Flávio Miliaccio, que também esteve em O Casarão, em Quem é Você, em Órfãos da Terra, Caminho das Índias, América, foi o nosso saudoso já, né? Tio Maneco, entre muitos outros trabalhos que ficam na nossa lembrança. Né? O meu preferido talvez seja o Tio Vitinho, de A Próxima Vítima, né? Que o seu cunhado Zé Bolacha, Lima Duarte, chamava sempre que podia de Pedra. Cala a boca, Pedra. Pedra não fala. E ele dizia que era um anarquista, um comunista. Flávio Miliaccio também deixa saudade, né? Em 1991, com 36 anos somente, faleceu, após sofrer um infarto, o ator Giorgi Otto, que viveu o Roberto, ou o Miro, né? O verdadeiro Miro, de quem o José Wilker, o João, usava a identidade por algum tempo na novela, né? E ele havia acabado de fazer Fera Radical na TV Globo no ano anterior, 88, né? Também participou logo depois de Salvador da Pátria de Cortina de Vidro e Meu Bem, Meu Mal, que foi sua última novela. Ele tinha só 36 anos, né? Em 91 faleceu Giorgi Otto. Também muito jovem, com 40 anos, em 1997, no dia 2 de outubro, devido a complicações motivadas pelo vírus da AIDS, né, morreu o ator Thales Panchacon, intérprete do Dr. Cássio na novela O Salvador da Pátria. Dr. Cássio, que é um advogado do Sassá, quando ele é acusado de matar a sua esposa Marlene, que é a Tássia Camargo, e o Juca Pirana, né? Thales Panchacon, além dessa novela, claro, fez muitas outras. Fera Radical também, Helena, fez a minissérie Avenida Paulista, fez Os Ossos do Barão no SBT, seu último trabalho, fez Olho no Olho, fez a minissérie Anos Rebeldes e Meu Bem, Meu Mal, também um personagem muito lembrado na sua carreira, o Henrique, né? Thales Panchacon, e também jovem, bastante, né? Com 33 anos somente, em 27 de julho de 1996, foi encontrado morto o ator Luiz Maçãs, que deu vida ao personagem Marco, que era do núcleo jovem da história, que também contava com Suzy Rego, né, com Maiara Magri, com Marcela Muniz, Hugo Gross, Andréa Richa, né? Luiz Maçãs participou também de Fera Radical, de Engraçadinha, de Ana Raio e Zé Trovão, né? A História de Ana Raio e Zé Trovão, de O Mapa da Mina, Riacho Doce, né? Luiz Maçãs, também é uma saudade, até porque faleceu assim jovem, né? 33 anos somente. Em 11 de novembro de 2012, aos 61 anos, né? Ele que estava com câncer no esôfago e sofreu uma embolia pulmonar, nos deixou o ator e diretor Marcos Paulo,
que em O Salvador da Pátria interpreta o engenheiro Paulo Silveira Júnior, responsável pela construção da fábrica de sucos de Dona Marina Sintra, né? A Beth Faria. Marcos Paulo, além dessa novela, claro, né? Mesmo os mais jovens, tem nele uma figura bastante familiar, né? Participou de diversas outras, Começar de Novo, Porto dos Milagres, que ele dirigiu, né? Fez uma pequena participação, Roque Santeiro, Corpo a Corpo, Casarão, Carinhoso, Tieta, né? Enfim, uma infinidade de trabalhos que deixam Marcos Paulo na lembrança de uma boa parcela do público, né? E até hoje ele é muito falado por questões relacionadas à sua herança, que 10 anos depois ainda tem dado pano para manga, né? Em 2019, no dia 12 de agosto, com 69 anos, após lutar contra um câncer no pâncreas, quem nos deixou foi o ator João Carlos Barroso, intérprete do Fidelis em O Salvador da Pátria, e que viveu também personagens marcantes em outros trabalhos igualmente significativos, como Marrom Glacé, O Bem Amado, Roque Santeiro, Toninho Giló, talvez seu personagem mais célebre, não é? E muitas outras novelas, né? Locomotivas, Pecado Rasgado, Tropicaliente, enfim, né? Pedra sobre Pedra também. João Carlos Barroso. Em 1990, pouco depois do fim da novela, né, no dia 20 de fevereiro, com 59 anos de idade, um câncer generalizado foi a causa da morte de Lutero Luiz, que deu vida ao amigo do Sassá na novela, o Bodão, né? Que arma das suas, né? Tem um pouco de inveja do Sassá pelas coisas que acontecem com ele, pela admiração que as pessoas têm pelo Sassá, mas no fundo é um bom sujeito, né? Está sempre ali com esse amigo que ele fez, colhendo laranjas lá por Tangará. Quando Lutero Luiz faleceu, ele estava no ar no seu trabalho imediatamente seguinte à novela das 6, O Sexo dos Anjos, na qual ele vivia o jardineiro, o Bastião, né? Jardineiro da casa da família rica da história, né? Da casa de Ruth, que era a Silvia Buarque, né? E de Isabela Garcia. E ele, infelizmente, faleceu no decurso da novela, né? E a explicação dada para sua ausência repentina foi uma viagem, né? O personagem viajou. No ano passado também, infelizmente, vítima da Covid, né? Ainda jovem, com 58 anos somente, no dia 7 de dezembro faleceu o ator Eduardo Galvão, que interpretava o personagem Regis, um jornalista que se envolve romanticamente com a Rafaela, que é a Narjara Tureta, filha do Severo, e da Gilda, que é a Suzana Vieira, né? Eduardo Galvão é muito lembrado por toda uma geração como o Arthur, o dono da agência Caça Talentos, né? Da novelinha, entre aspas, com Angélica, né? E também participou de Bom Sucesso, de Paraíso Tropical, de Insensato Coração, de A Viagem também, que está no ar, né? De As Pupilas do Senhor Reitor, Araponga, Despedida de Solteiro, Pascoal Papagaio, né? Infelizmente foi uma das muitas perdas da Covid-19. Né? Covid-19 nos levou Eduardo Galvão. O intérprete do pai dele na novela, Nelson Dantas, o doutor Décio, promotor público, também já faleceu, né? Nelson Dantas, o famoso Beato Salu, de Roque Santeiro, né? Além de outras novelas, como Força de um Desejo, Desejos de Mulher, enfim, né? O Amor é Nosso. Nelson Dantas faleceu em 2006, no dia 18 de março, com 78 anos. Ele teve uma parada cardiorrespiratória e já sofria havia algum tempo de câncer de pulmão. Nelson Dantas, que é pai dos atores Daniel e Andréa Dantas, né? Em 2016, com 84 anos, no dia 31 de maio, quem faleceu foi o ator Ivan Cândido, que interpreta uma figura que não é a líder, mas é muito importante na organização de tráfico de drogas da novela, né? O Zenóbio, ou o Zen, como alguns o chamam, né? Ivan Cândido esteve em muitos momentos importantes da nossa dramaturgia também. Entre eles, Irmãos Coragem, Água Viva, né? Também Dancing Days, né?
É um ator bastante atuante e viveu personagens de bom e de mau caráter, né? Outro exemplo de personagem de mau caráter que ele viveu foi em Roda de Fogo, do mesmo Lauro César Muniz. Um dos seus últimos trabalhos foi uma participação como um padre na novela Cobras e Lagartos, né? Em 2003, no dia 2 de dezembro, com 95 anos, depois de sofrer de desidratação, arritmia cardíaca, choques eletrolíticos, né, distúrbios, outros problemas de saúde, enfim, até pela avançada idade, quem nos deixou foi a atriz Norma Geraldi, que viveu a Dona Noêmia, empregada da casa do seu Joaquim, que é o Mário Lago, né, o seu Quinzote. Norma Geraldi também esteve em Jogo da Vida, esteve em Transas e Caretas, Vamp, né, A Casa das Sete Mulheres, que foi seu último trabalho, entre muitos outros, né. Também é uma saudade, aquela velhinha que todo mundo queria que fosse a avó, né? E o próprio Mário Lago, claro, né? O intérprete do Seu Quinzote, ex-prefeito de Tangará, hoje bastante mal de dinheiro, né? Esse personagem era vivido pelo Mário Lago. E o Mário Lago, infelizmente, já faleceu, né? Faleceu no dia 30 de maio de 2002, com 90 anos de idade, né? E também é uma figura que dispensa maiores comentários pela sua grande atuação, a grande importância nas artes brasileiras ao longo de todo o século XX, né? Mário Lago era compositor, além de ator, né? E outras novelas que ele fez, Nina, Dancing Days, né? Barriga de Aluguel, Selva de Pedra na versão original, O Espigão, Pecado Capital nas duas versões, O Casarão, num desempenho até hoje elogiado por quem viu, né? Mário Lago, uma grande saudade, sem dúvida alguma, e originou, né? Ele ganhou um troféu do Domingão do Faustão em homenagem à sua carreira e, com a sua morte, no ano seguinte, esse troféu passou a se chamar Troféu Mário Lago, né? Em 1998, aos 88 anos, depois de sofrer 2 paradas cardíacas e enfrentar um câncer que o deixou internado mais de um mês, né, até que ele falecesse, porque o organismo estava muito debilitado, enfim. Quem faleceu foi o ator Brandão Filho, que na novela interpreta o padre Elísio, um pouco surdo, né, o pároco de Tangará, que depois é substituído por outro pároco, o padre Alberto, que é o José Augusto Branco, né? Brandão Filho é uma figura muito importante no Brasil desde quando nem televisão havia, né? Ele já era um grande sucesso no rádio, com Apolo Correia no quadro Tancredo e Trancado, e também, claro, com Paulo Gracindo no Primo Rico e Primo Pobre, né? Fez muitos programas de humor na televisão, com Chico Anísio e Jô Soares, entre outros muitos colegas, e em novelas participou, por exemplo, de Saramandaia e Feijão Maravilha, além de O Salvador da Pátria, né? Brandão Filho. Bem, esses são os atores que fazem parte da novela O Salvador da Pátria, no elenco fixo, né, ou de boa parte da história, né? Não estamos contando aqui alguns já falecidos que aparecem na novela em breves participações, como Valmor Chagas, por exemplo, né? Hélio Souto, enfim. Mas fica a nossa homenagem a eles também, claro, né? E não perca, se essa é a primeira vez que você pode, não perca a oportunidade de ver essa novela, porque, especialmente nesse Brasil de hoje, de tantas discussões muito importantes e acaloradas, né? Uma novela como essa, que tem as características do tempo em que foi feita, mas ao mesmo tempo ainda dialoga com o nosso Brasil, ela merece ser vista. Não perca essa oportunidade. In Memoriam volta na próxima semana. Muito obrigado a todos vocês pela audiência. Um grande abraço e até a próxima.